Mas geralmente as pessoas, de maneira geral, atribuem a Deus os seus fracassos. Elas planejam, mas atribuem a Deus a culpa dos erros no seu percurso, ou as variáveis que as surpreendem de maneira negativa em seus planos. Às vezes é um desemprego, às vezes uma doença que vem nos surpreender, um luto, perdas, ou catástrofes, tragédias, às vezes acidentes que nos surpreendem de maneira negativa em meio aos nossos planos. E diante disso as pessoas questionam: onde é que estava Deus, que não impediu que tal mal me sobrevisse, que eu fosse tão mal sucedido em meus planos? Ou pior, que Deus bom é esse que me permite fracassar tanto, ser tão frustrado e ter tanta decepção? A gente liga o noticiário, eu parei de ver noticiário por conta disso, que a gente liga, é só tragédia que a gente vê, né? É só notícia ruim o tempo todo. E aí você liga lá no noticiário, a gente percebe que a gente está vulnerável a tanto tipo de mal, a tanto tipo de aflição que pode surpreender os nossos planos. E nós também ficamos às vezes tentados a questionar: por que é que Deus permite? Por que é que Deus não impede os nossos fracassos? Por que é que Deus não interfere se Ele tem poder para isso? Talvez os judeus exilados na Síria estivessem questionando a Deus dessa mesma maneira quando receberam um decreto avisando que tinha data marcada para que todo o povo de Deus exilado fosse exterminado. Abra sua Bíblia comigo, por gentileza. No livro de Esther, no capítulo 4. Esther, no capítulo 4, nós vamos ler do versículo 1 até o 17. Esther 4, do 1 até o 17, amém? Diz assim a palavra do Senhor: quando Mardoqueu soube de tudo o que havia acontecido, rasgou suas roupas, vestiu-se de pano de saco, cobriu-se de cinza e saiu pela cidade, chorando alto e amargamente. Foi até a porta do palácio, mas ninguém que estivesse usando roupas de luto tinha permissão para entrar. Quando a notícia do decreto chegou a todas as províncias, houve grande pranto entre os judeus. Jejuaram, choraram e lamentaram, e muitos se deitaram em pano de saco e em cinzas. Quando as criadas de Esther e os eunucos vieram e lhe contaram sobre Mardoqueu, ela ficou muito angustiada. Enviou-lhe roupas para vestir em lugar de pano de saco, mas ele não aceitou. Então Esther mandou chamar Ataque, um dos eunucos do rei, que havia sido nomeado para servi-la. Ordenou que ele fosse até Mardoqueu e descobrisse o que o perturbava e por que ele estava de luto. Ataque foi até Mardoqueu na praça da cidade, em frente à porta do palácio. Mardoqueu lhe contou tudo o que lhe informou, a quantidade exata de prata que Amã havia prometido pagar ao tesouro real pela destruição dos judeus. Mardoqueu entregou a Ataque uma cópia do decreto publicado em Suzã que ordenava o extermínio de todos os judeus. Pediu a Ataque que mostrasse o decreto a Esther e lhe explicasse a situação. Também pediu a Ataque que a orientasse a ir falar com o rei para implorar por misericórdia e interceder em favor de seu povo. Ataque voltou a Esther com o recado de Mardoqueu. Então Esther mandou o Ataque dizer a Mardoqueu: todos os oficiais do rei e até mesmo o povo das províncias sabem que qualquer pessoa que se apresentar diante do rei no pátio interno sem ter sido convidada está condenada à morte, a menos que o rei lhe estenda seu cetro de ouro. Além do mais, há 30 dias o rei não me chama à sua presença. E o recado de Esther foi transmitido a Mardoqueu. Mardoqueu enviou esta resposta a Esther: não pense que por estar no palácio você escapará quando todos os outros judeus forem mortos.
Se ficar calada num momento como este, alívio e livramento virão de outra parte para os judeus, mas você e seus parentes morrerão. Quem sabe não foi justamente para uma ocasião como esta que você chegou à posição de rainha? Então Esther enviou esta resposta a Mardoqueu: vá, reúna todos os judeus de Suzã e jejue por mim. Não comam nem bebam durante 3 dias e 3 noites. Minhas criadas e eu faremos o mesmo. Depois irei à presença do rei, mesmo que seja contra a lei. Se eu tiver que morrer, morrerei. Mardoqueu foi e fez tudo conforme a instrução de Esther. Amém? Bom, eu acho importante a gente começar lembrando que Deus não tem prazer em nenhum dos nossos fracassos. Deus não tem prazer na nossa tristeza, nas nossas decepções. Deus não tem prazer nos nossos desapontamentos. Aliás, Deus não tem prazer em nenhuma das consequências que o pecado trouxe à humanidade. Então nós precisamos partir do entendimento que tudo que há de aflição, de mal, de desapontamento que possa nos surpreender em nossos planos, não é oriundo de Deus, o Criador, mas de uma natureza caída. O desejo do Senhor é nos levar a um fim de prosperidade, de bem, de paz e de bênção. Assim como nós planejamos. A palavra vai dizer em Jeremias 29:11, o próprio Deus fala isso através da boca do profeta: eu é que sei que pensamentos tenho sobre vós, pensamentos de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Então, o fim que você planeja, o futuro que você espera de paz e bênção, é esse também que o Senhor espera que você viva. Ele quer que você tenha essa vida plena. Foi para isso que Ele nos formou, que Ele nos criou. Então, o desejo do Criador é sempre nos abençoar. O desejo do Senhor é sempre prover, é sempre fazer prosperar, salvar, restaurar, libertar, curar. Mas por que é então que nem sempre Ele o faz? Se essa é sempre a vontade dEle, se Ele quer um futuro de plenitude para nós, assim como diz Sua palavra, e a Sua palavra não mente, por que é que nem sempre Deus o faz e permite que tenhamos frustrações em nossos planos? Porque há uma postura que o céu aguarda para derramar poder na terra. Há uma postura que o céu aguarda para que, assim como a vontade de Deus é feita no céu, ela se manifeste também na terra. Não foi essa a oração que Jesus nos ensinou? Assim como no céu, faça na terra. Nós precisamos atrair a vontade de Deus, que ela se cumpra, proporcionar um ambiente favorável para que esse poder, essa vontade de Deus se manifeste na terra e ela transborde em nosso favor. E nós vamos falar brevemente hoje sobre que postura é essa, que comportamento, que atitude é essa que nós precisamos ter junto aos nossos planos para que eles prosperem assim como nós desejamos, ter um futuro de paz, de bênção, a boa vida que nós esperamos ter, a vida de plenitude que nós esperamos ter. Em primeiro lugar, assuma a sua responsabilidade. No versículo 14, Mardoqueu diz assim para Esther, o tio dela: por que se de todo te calares neste tempo, socorro e livramento de outra parte virá para os judeus, mas tu e a casa de teu pai perecereis. E quem sabe se para tal tempo como este chegaste a este reino, chegaste a ser rainha. Então, no primeiro momento, assim que toma ciência daquele decreto, daquela tragédia anunciada com data marcada, Esther tenta se isentar de qualquer que fosse a responsabilidade que o tio dela esperasse que ela tivesse, que ela assumisse, porque, assim como ela diz aqui no texto em que nós lemos, qualquer pessoa, não importasse que grau no reino tivesse, qualquer pessoa que entrasse na presença do rei sem que ele permitisse, sem que ele chamasse, e ele não estendesse o cetro, estendendo ali o seu favor para aquela pessoa, cabeça ia rolar, literalmente. Ela poderia morrer de verdade.
Então, no primeiro momento, ela tenta se isentar de tomar qualquer atitude. E ela diz, olha, não tem o que fazer. Não dá para fazer nada. E o tio dela, rápida e sabiamente, com uma sabedoria divina, lembra ela que havia sim algo a ser feito, ainda que isso envolvesse riscos, que não dava para só sentar e lamentar. O povo já tinha feito isso. Eles já estavam lamentando e chorando, já tinha tempo, era hora de tomar alguma atitude. E ela, enquanto rainha, precisava tomá-la. E lembrou, talvez foi justamente para isso que você, pobre, órfão, judia numa terra estranha, foi feita rainha. Não pense que foi por outra coisa. Então assuma a sua responsabilidade. Às vezes nós agimos como Esther, diante das mais surpresas no nosso caminho. Somos surpreendidos com alguma notícia ruim, algum impedimento, alguma tragédia, alguma perda, algum lamento. E tudo o que queremos fazer é chorar e pedir a Deus, venha e resolva meu problema. A gente espera que Deus simplesmente venha e ponha tudo no lugar, sem que nós precisemos assumir nenhuma responsabilidade, sem que a gente precise tomar nenhuma atitude. Geralmente é assim que é, a gente quer que Deus nos faça prosperar financeiramente, mas sem guardar R$1 por mês, gastando como se não houvesse o amanhã. Lanche todo final de semana, a gente quer viver a prosperidade, mas não quer fazer a nossa parte. Aí a gente quer viver milagre de cura, eu quero ser curado, eu quero viver uma vida plena, vigorosa, longos anos de vida, mas comendo um monte de besteira, bebendo o mínimo de água por dia, a gente não faz um exercício sequer. Aí a gente quer viver um ano de paz. 2025 eu quero ter paz, mas não guardo a língua na boca, vivo falando mal dos outros, ajo impensadamente por impulso, sabedoria passa longe, mas eu quero um ano de paz. E eu falo a gente porque eu me incluo nisso. Se isentar de responsabilidade e pôr a culpa no outro, pertence ao ser humano desde o Éden. Querer fugir daquilo que nós precisamos assumir. E antes de eu vir aqui passar a mensagem que não é minha para vocês, ela bateu em mim primeiro. A gente que tem a missão de entregar o recado de Deus, a gente é o primeiro a apanhar dela primeiro. A gente é o primeiro a ser exortado, a gente é o primeiro a ser edificado, a gente é o primeiro a ser lapidado por essa palavra. E às vezes o que a gente precisa é levar um sacolejão do Espírito Santo para ver se a gente acorda e começa a assumir as nossas responsabilidades. A gente precisa urgentemente entender que aquilo que é minha e sua responsabilidade, Deus não fará em nosso lugar. Ele tem poder para fazer? Sim ou não? Tem. Mas ele não vai fazer. Por quê? Porque você dá conta de fazer. Deixa que o impossível ele faz. Aí a gente tem Deus para isso. O impossível a gente tasca na mão dele. Agora aquilo que é possível, aquilo que é a parte humana, natural, cuide você. Porque Deus não vai fazer no seu lugar. Deus não vai fazer no meu lugar aquilo que eu sei que eu preciso e eu posso fazer. Eu amo o adjetivo que a Bíblia dá para o Espírito Santo quando chama de ajudador e auxiliador. Já falei isso aqui algumas vezes. Eu amo esse atributo do Espírito Santo. Porque toda vez que a Bíblia diz que Ele nos ajuda e Ele nos auxilia, o original em que foi escrito essa palavra ajuda, auxílio, no grego, eu vou ler porque eu não falo grego, apesar da minha filha às vezes achar, é sunantilabanomai. Essa é a palavra original no grego para ajuda e auxílio. Olha o que ela significa no original, que tem muito mais significado completo do que no nosso vocabulário. Interesso-me por algo junto com alguém. Ajudo em conjunto a realizar alguma tarefa. Coopero com. Tomo a minha parte. A parte do Espírito Santo está sendo feita. Fique tranquilo. Por mais que às vezes a gente não veja e a gente não consegue medir o quanto que Ele está agindo, Ele está. Fique tranquilo.
mas Ele está esperando que você faça a sua, que você assume a sua parte. A nossa ideia de ajuda é: Deus, por favor, venha e faça em meu lugar. Faça por mim, porque eu não consigo. Sem nem tentar. A ideia de Deus é: vamos fazer juntos. Vamos fazer funcionar juntos. Você tem um problema? Eu pego de um lado, você pega do outro, nós dois movemos esse problema para outro lugar. Essa é a ideia de Deus. Quando Ele diz: eu vou te ajudar. Vamos fazer juntos. O que é que você precisa? Qual é o seu plano? O que é que você quer alcançar? Você quer alcançar prosperidade financeira? Vamos fazer juntos. Do impossível eu faço. Eu abro portas, eu sopro o seu nome. Agora, a sua parte, você faça. A sua parte, você dê conta. O que você quer? A transformação de um parente, talvez um marido, talvez a esposa, talvez a libertação de um filho ou dos pais? O impossível eu cuido. Agora, o seu bom testemunho cuide de você. A boca fechada, cuide de você. O joelho no chão, cuide você. Por que é que muitas vezes nós não vemos o sobrenatural de Deus favorecendo nossos planos? Porque negligenciamos a nossa responsabilidade. Então, primeira atitude, assuma a sua responsabilidade. Segunda, lute com as armas certas. Versículo 16, Esther responde assim: então vai, ajunta todos os judeus que se acharem em Suzã, jejuai por mim, não comais nem bebais por 3 dias, nem de dia nem de noite. Eu e minhas moças também assim jejuaremos. E assim irei ter com o rei. Antes de tomar qualquer atitude, lançar mão de qualquer estratégia que fosse natural, o que ela fez depois, mas antes de fazer aquilo que era natural, Esther lançou mão daquilo que era arma espiritual. Ela lutou com as armas certas antes de se arriscar a entrar na presença do rei. Ela convocou um jejum, nem água, nem comida nem água, durante 3 dias e 3 noites, para que ela encontrasse favor diante do rei. Então ela entendia que precisava lutar com as armas certas, não bastava ter uma estratégia com sabedoria natural, com sabedoria humana. Às vezes a gente traça projetos lindos, maravilhosos. Com o nosso tic-teco a gente consegue fazer funcionar, que Deus deu sabedoria pra gente, deu conhecimento, deu inteligência. Uns têm informação de um monte de coisa, a gente consegue planejar. Mas a gente abre mão de ferramentas que Deus nos deu. E a gente esquece de lutar com as armas que Ele nos proporcionou que lutássemos. Antes de qualquer coisa, Esther convocou um jejum e uma oração para que ela encontrasse favor. E você? Quanto tempo você tem passado em oração em prol daquilo que você espera alcançar ao fim desse ano? Quantos dias você tem dedicado ao jejum? Você tem alinhado a sua vida, as suas estratégias com aquilo que diz a Bíblia, que é a palavra de Deus e o nosso manual de fé e vida prática? Porque a Bíblia é aquilo que contém todo o tesouro, toda a recomendação, toda a ciência, todo o domínio, toda a sabedoria que eu possa precisar para todos os âmbitos da minha vida. E se eu desprezo ela, eu ainda espero ter sucesso. Eu quero ter sucesso nos meus planos, mas eu abro mão daquilo que vai me fazer chegar lá. Eu preciso alinhar minha vida à palavra de Deus, à oração e ao jejum. Foram essas armas que o Senhor me deu. Em Efésios 6, quando nós vamos ler sobre a armadura que o Senhor proporcionou para que nós pudéssemos batalhar nas regiões celestes, para que nós ficássemos protegidos contra os ataques do maligno, é descrito lá uma única arma de defesa e ataque. Depois você lê lá em casa, Efésios 6, você só vai encontrar uma arma. Um monte de armadura, escudo, couraça, cinto, capacete. Uma arma, no versículo 17, a espada do Espírito, que é o quê?
a palavra de Deus. E frequentemente é a primeira que nós largamos. É a primeira que nós deixamos de lado, desprezamos. Se tem uma receita de bolo para que a gente alcance o sucesso, é essa. Palavra, jejum, oração. A receita está dada do bolo, mas a gente é tão preguiçoso que a gente não se dá o trabalho de juntar os ingredientes para fazer o bolo. A gente quer comer o bolo, mas a gente não quer fazer. A gente não quer ter trabalho. Se tem a receita, por que a gente continua fracassando em nossos projetos, em nossos anseios, em nossos sonhos? Porque somos preguiçosos, fracos espiritualmente e não gostamos de assumir novas demandas. Verdade seja dita, nós preferimos lutar com armas erradas, mesmo sabendo que elas vão falhar, porque lutar com as armas certas dá trabalho, exige esforço, dedicação e disciplina. Essa é a verdade. Nós somos preguiçosos espiritualmente, por isso queremos que Deus assuma também as nossas responsabilidades. Frequentemente escolhemos reclamar e perder a paciência. É mais fácil usar essas armas. É mais fácil murmurar. É mais fácil pôr a culpa no outro. É mais fácil dizer que eu não estou aguentando mais, perder logo a paciência, do que lançar a mão das armas que Deus me deu. Sabe por quê? As armas que são espirituais, elas não nos dão resultado imediato. Pelo menos não visivelmente. E nós nos acostumamos com tudo aquilo que é visual e imediatista. Nós estamos cada vez mais treinando o nosso cérebro para aquilo que dá resultado e prazer instantâneo, imediato. Vocês já ouviram falar que o nosso cérebro está viciado em dopamina? É a mesma coisa que acontece no cérebro de um drogado. A gente está acostumando o nosso cérebro com isso. A gente quer coisas visuais e rápidas o tempo todo. Os filmes que eram feitos antigamente, que todo mundo gostava, que prendia a atenção de todo mundo, hoje em dia não fazem sucesso. As pessoas não gostam de ver, porque precisam de coisas rápidas, muita informação, muita coisa rápida. É assim que a gente vem se relacionar com Deus, e é assim que a gente espera conseguir as coisas no âmbito espiritual. Talvez seja por isso que fracassamos tanto. As armas espirituais, elas podem não ser imediatistas. Podem não ser imediatistas e nem visuais. Mas apesar de não conseguirmos ver com os nossos olhos naturais, quando nós unimos oração, jejum e palavra, nós podemos ter certeza que um exército celestial será mobilizado para batalhar em nosso favor. Você não precisa ver, você pode crer, é isso que você precisa. Terceira ação, alinhe a sua vida, alinhe a sua vontade com a de Deus. E se preciso, abra a mão da sua. Alinhe a sua vontade com a de Deus. Se preciso, abra a mão da sua, do seu plano, do seu projeto. Tá, Miri, mas essa mensagem não é para eu fazer prosperar o meu plano. Você está me mandando abrir mão do meu plano. É ele que eu quero realizar, por isso que eu estou sentada aqui ouvindo essa palavra. A gente precisa começar a crer naquilo que a gente diz. A vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Aí é só um discurso. Na nossa boca é bonito a beça de dizer: a vontade do Senhor é boa, perfeita e agradável. Vai viver. Rasga seu plano. Nós queremos que Ele faça a nossa vontade, a dele. Aí sim nós vamos achar que ela é boa, perfeita e agradável. Mas muitas vezes Deus vai nos levar a chegar à conclusão que o plano dele é melhor que o nosso. E pôr em risco o nosso talvez seja a melhor coisa que nós possamos fazer. Esther chegou a essa conclusão. Depois de assumir a sua responsabilidade, lutar com as armas certas, Esther disse lá no finalzinho do versículo 16, olha, se eu morrer, morri. Se eu perecer,
perecer. Vou fazer o que eu preciso fazer. Vou assumir a minha posição, a minha responsabilidade. Vou lutar com as armas certas. E se o meu plano de sair ilesa dessa fracassar, mas sobretudo a vontade de Deus tiver sido feita, então eu terei tido vitória. Se o meu plano de ficar ilesa não der certo, mas o nome de Deus tiver sido glorificado, então eu terei tido sucesso. Se a minha vontade de ficar ilesa não for feita, mas vidas forem salvas, se o meu povo tiver a oportunidade de lutar, de se salvar, então é nessa direção que eu andarei. Esther estava disposta a sacrificar a sua vida em prol do seu povo, para que o seu povo fosse salvo. E Deus está te pedindo muito menos. Às vezes é só o seu tempo que Ele está pedindo para você sacrificar. Às vezes é só o nosso tempo de lazer. Às vezes é só o seu tempo de ociosidade que Ele está pedindo. E a gente não sacrifica. A gente não está disposto. Mas Deus está te perguntando hoje, você está disposto a abrir mão da sua vontade para viver a minha? Porque a ideia de Deus, na maioria das vezes, aquilo que Deus compreende como sucesso e vitória, difere muito daquilo que nós compreendemos como sucesso e vitória. Se a sua vida estiver alinhada à vontade de Deus, às vezes vai parecer que você está fracassando. Às vezes quem olha de fora vai pensar que você é um perdedor. Mas se a vontade de Deus estiver sendo feita através de sua vida, se o nome dele estiver sendo glorificado, isso é ganhar, isso é ser bem-sucedido, isso é ser vitorioso. Às vezes vai parecer que os seus planos estão ruindo, que você está sendo derrotado. Mas se vidas estiverem sendo alcançadas através de você, isso é alcançar a vitória, isso é ter alcançado a plenitude para a qual Deus te criou. É nessa direção que a gente tem que andar. Para finalizar, eu queria só compartilhar um testemunho de um evangelista chamado Carlinhos. Se você procurar lá no Instagram, você vai achar Carlinhos Senegal. Eu recebi um corte do testemunho dele, de uma amiga, esses dias aí no Instagram. E ele estava compartilhando, né? Ele é missionário lá no Senegal e evangeliza às vezes no meio de mata, no meio das tribos, corre um risco danado. E as pessoas às vezes param e falam assim: nossa, Carlinhos, você é muito corajoso de estar fazendo isso, porque eu não me vejo fazendo esse tipo de coisa. E ele falou assim: mas eu também não me via fazendo nada disso. A minha vontade era fazer completamente diferente daquilo que eu estou fazendo hoje. O meu sonho era ser chefe de cozinha. Eu me formei para ser chefe de cozinha. E aí as pessoas perguntam assim para ele: então por que você não vai ter? Ainda dá tempo, né? Vai atrás do seu sonho. E ele diz assim: porque mais do que viver os meus sonhos, eu almejo viver ao lado de Jesus e fazer a vontade dele. Isso tapa na minha cara de um jeito que você não tem noção. É bonito a gente cantar que está perdendo a nossa vida, mas o que é que nós estamos perdendo para viver a vontade de Deus? Eu tenho aberto mão de tão pouco para viver o plano de Deus que eu sei que é melhor que o meu. Então, no final das contas, o que nós precisamos é entender e confiar que o plano e o tempo de Deus são os melhores projetos que nós possamos viver. Amém? Quero te convidar a fazer essa oração comigo. Você que entendeu essa palavra e que hoje decide confiar no plano de Deus para a sua vida. Você que tem feito planos, mas hoje quer assumir a sua responsabilidade e começar a lutar com as armas que o Senhor te possibilitou que você usasse, as armas espirituais, as armas certas, e andar na direção em que o Senhor tem te chamado. Pai Santo,
Eu reconheço que eu não sei planejar sozinho. E eu te convido a fazer parte do projeto. Traça o plano para mim e me ajuda a caminhar na direção em que o Senhor mandar. Faça aquilo que eu não dou conta e me ajuda a entender aquilo que eu dou conta de fazer, para que eu as faça. Me ajuda a estar revestida da armadura e da arma celestial, para não desistir e nem fracassar no meio do caminho. Mas me ajuda principalmente a abrir mão da minha vontade quando a sua for diferente, porque eu sei que ela é melhor. Em nome de Jesus. Amém.